Já olhou a câmera, já? Boa noite, família Semeador. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa casa. Sonorização perfeita. Estão ouvindo bem? Que bom, então. Aos nossos irmãos também conectados através do YouTube, sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa reunião da noite de hoje. Então nós pedimos a permissão da espiritualidade benfeitora para darmos início à nossa reunião desse dia 16 de janeiro de 2023. Hoje eu não errei, hein, gente? Semana passada eu errei, hoje eu não errei. Então, meus irmãos, para darmos início à nossa reunião da noite, nós convidamos a Sandra Carolino para a mensagem inicial e a nossa prece. Está funcionando, né? Boa noite a todos. Que a paz esteja em nossos corações hoje e sempre. Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aposse-se dos vossos corações. Aqui estamos para trazer serenidade, paz, acima de tudo coragem. Os lírios mais belos, cuja alvície representam a pureza, cujo perfume embriaga o olfato quando orvalhados, parecem pedras preciosas. E é fácil observarmos que esta flor tão linda nasce nos charcos, nos lamaçais. Que essa imagem traga-vos o convite a serem os lírios da paz em meio ao charco do ódio, do preconceito, da arrogância. Independente do ambiente onde estejamos, o Pai nos dá um propósito de sermos estes lírios, levando esperança, alegria, perfumando a vida de todos aqueles que cruzarem por nós. E sempre voltados aos que se encontram no charco das dores, das lamentações, dos sentimentos mais vis e impiedosos. Lembremos, meus amados, que todos, sem exceção, somos chamados a levarmos a boa nova do Cristo, com a leveza dos nossos sentimentos, com a certeza desse futuro tão lindo no reino dos céus. Tenham força, coragem e bom ânimo para lutarem o bom combate. Não para combater o outro, mas o bom combate interno, que nos leva a estendermos nossas mãos caridosas. Ah, amados, que é o momento importante de escolhermos de uma vez por todas o bem soberano, porque somente o bem é absoluto. Todo o resto é passageiro. E nós podemos escolher permanecermos como charco triste, sem percebermos a grandiosidade, ou podemos florescer em paz e em caridade. Vamos então, meus queridos, nos conectar com Cristo Jesus, com os nossos bons espíritos, o nosso anjo protetor, pedindo que tragam a nós a clareza de pensamento, o olhar bondoso, a caridade plena da caridade, que nós possamos a cada dia sermos estes lírios que possam trazer a paz, a felicidade, a alegria, a constância da paz em nossos corações, e que essa paz possa ser levada a todos os nossos irmãos que conosco convivem. Amado Jesus, bondoso Deus, nosso Pai, esteja nos abençoar, principalmente nessa noite, que possamos usufruir dos ensinamentos aqui levados a todos pela nossa irmã Joelma. Que o teu amor esteja a nos conduzir, hoje e sempre. Que assim seja.
Passando para o nosso tema de estudo da noite, hoje o tema é a luz nas sombras. Por vezes nós temos dificuldades de enxergarmos essa luz, né? Mas quem vai nos auxiliar no entendimento e como enxergarmos de fato essa luz nas sombras é a palestrante da nossa casa, Joelma Tanus. Joelma, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que nós possamos então estar aqui de corpo, alma, abertos para as reflexões dessa noite, mas também solicitando o amparo de nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, para que a gente possa já começar esse trabalho de encontrar luz em nós e dissipar as sombras. E que também mantenhamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos elevados, porque tudo aquilo que nós viemos aqui buscar, em termos de luzes e bênçãos, já começou a ser oferecido a cada um de nós. Que a gente possa, então, fazer a nossa parte, nos abrindo por meio da elevação dos nossos pensamentos e sentimentos para receber. E nós vamos, então, falar sobre esse tema, que vem com uma proposta de nos auxiliar a reconectar com o divino que há em nós. Que vem com essa proposta de reconectar com toda a luz que existe dentro de nós e que por vezes nós não encontramos em razão de algumas sombras que nós nem identificamos. E aqui, para a gente começar, né, a nossa reflexão, nós vamos lembrar Jesus e de uma contradição que muitas vezes nós encontramos. Então Jesus, né, tanto no Evangelho de Mateus, de João, nessas passagens que estão aqui, vai nos dizendo que nós somos deuses. Então nós temos ali a capacidade de ser a imagem e semelhança de Deus, nosso Pai. Ele nos convida a sermos perfeitos assim como Deus o é. E Jesus também vai nos trazer que nós, né, temos a possibilidade de fazer muito, de fazer assim como Ele. Nós paramos e fazemos uma breve passagem, e vai ser muito breve, porque o objetivo aqui não é fixar nessas notícias tristes, mas se a gente olha o noticiário do dia de hoje, a gente vai percebendo algumas coisas diferentes. E aí, o que é que explica, então, termos notícias tão difíceis que vão desde a corrupção, e não em governantes, mas a corrupção numa jovem, numa estudante universitária, ali notícias sobre armamento e as consequências que pode trazer, né, as guerras e tudo que pode ser desdobrado, e também ali aquela questão, né, daquele que deveria cuidar dos seus pacientes estar associado a abuso e também, né, aí a questão da pornografia infantil. Quando nós vamos observando, a gente fica um tanto quanto, né, confuso, mas cadê toda essa beleza que existe? Por que ela não se manifesta? E a gente não precisa ir muito longe, porque aqui a gente vai lá no noticiário, mas a proposta é que a gente olhe para nós, porque a nossa esfera de ação se encontra em nós. E quando nós paramos para observar, quantas vezes nós já nos percebemos tendo comportamentos, sentindo ou tendo pensamentos que nós não gostaríamos mais de ter. Quantas vezes a gente percebe ali uma ação nossa que vai, né, de forma muito vaidosa, às vezes de forma muito arrogante, de forma muito maledicente, ou às vezes até a mentira, quando a gente está tentando ali assumir o compromisso com a verdade. Quanta gente às vezes se decepciona. E aí a gente fica confuso. Mas como? Como pode, em vários momentos, nós conseguirmos fazer o bem, sermos ali boas pessoas, seguir a Jesus, mas em outros momentos termos a dificuldade de perceber aquilo que a gente já não deseja mais em nós? E é interessante, né, que nessa carta aos Romanos, né, o apóstolo Paulo, ele vai trazer isso. Então ele traz essa reflexão, que o bem que ele quer, esse ele ainda não faz, mas que o mal que ele não quer, ele faz. E aí ele vai trazendo, né, essa observação que então já não seria mais ele que faz o mal, seria ali o pecado. A gente não tem essa visão, nós não temos essa percepção. Mas como é que a gente poderia entender que o que Paulo traduziu tão bem do nosso dilema, que é desejo seguir a Jesus, desejo ser cristão, ser um homem de bem,
mas muitas vezes ainda tenho comportamentos que me afastam muito disso e que não refletem aquele meu desejo. Como é que nós podemos perceber? E aí nós vamos então hoje recorrer a alguns conceitos, algumas abordagens da psicologia aliadas ao entendimento da doutrina espírita, para que a gente faça então, né, essa relação e perceba o que hoje nos faz muitas vezes não conseguir avançar e não conseguir projetar toda essa luz que há em nós e que precisa ser trabalhada e que pode ser expressa. Então vamos lá? Vamos juntos? São conceitos novos, talvez já conhecidos por alguns, mas é sempre bom a gente ter essa outra perspectiva, sempre, né, alinhada aí à doutrina. Então nós vamos buscar a visão do Jung. O Jung, um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, que desenvolveu a psicologia analítica, ele vai falar que dentro daquilo que compõe a nossa psique, dentro daquilo que nos compõe, nós vamos encontrar alguns elementos, e aqui a gente já vai correlacionando com a doutrina. Uma das formas que nós temos e que nós nos apresentamos nessa existência é a partir do ego. O que seria esse ego? É a identidade que nós assumimos nessa existência. Então essa identidade ela vai ser permeada por aspectos profissionais, pela cultura, ela vai ser permeada também pela educação que nós recebemos, mas por tudo aquilo, né, que nós vamos construindo e vamos nos adaptando. Então é o nosso jeito ali de se relacionar não, né? Na verdade a nossa forma de se apresentar para o mundo. Como espíritos que somos, nós vamos ter vários egos. A cada encarnação a gente vai estar num contexto diferente e a gente vai desenvolver então aí esse ego, essa forma como a gente se reconhece e como a gente se apresenta muitas vezes para o outro. Mas além desse ego, o que a gente vai desenvolver para nos relacionar com o outro? Nós vamos desenvolver muitas vezes as personas. Persona, uma palavra italiana, que tem ali origem no latim e era uma máscara utilizada, né, ali pelos artistas, né, no teatro. Então, é uma máscara utilizada pelos artistas. E aqui, qual que é o entendimento dessa persona? Persona é aquilo que nós tentamos mostrar para o outro, ou o recurso que a gente usa para se relacionar com a outra pessoa. Então, é a forma, às vezes, características que a gente vai tentando, né, atribuir a nós, mas que não são necessariamente verdadeiras. Muitas vezes, elas não correspondem ao que nós somos verdadeiramente. Então, para a gente, né, entender, às vezes nós verdadeiramente somos ainda espíritos, né, muito bravos, espíritos muito autoritários. Mas nós fomos percebendo no decorrer do tempo que isso não é bem visto, que isso não será aceito pela sociedade, ou desde pequenos ali, né, nossa família já foi nos direcionando, e aí a gente começa a desenvolver, né, uma persona, um jeito de se relacionar com o outro, de uma forma muito agradável, de uma forma muito amável, de uma forma muito gentil, mas que não necessariamente corresponde àquilo que nós verdadeiramente somos ou já desenvolvemos. Às vezes a gente pode criar uma persona, por exemplo, de humildade. Nós somos extremamente arrogantes, mas a gente, sem perceber, pode ser que às vezes nós desenvolvemos sem ter uma consciência, uma percepção de que desenvolvemos isso, tá? Ou pode ser porque a gente premeditou e começa a se comportar de uma forma muito humilde, né? De uma forma muito gentil. Oh, minha irmã, não, vai na minha frente. Não, pode fazer isso, não, tá tudo bem. Mas, na verdade, o que está em nós? Ainda há arrogância, mas para nos relacionarmos com os outros, para termos aceitação, acolhimento, a gente passa a expressar um outro comportamento que ainda não é natural, não é verdadeiro, não traduz o espírito ou o estágio evolutivo em que nós estamos. Então, essa persona, o que ela vai fazendo, né? Ela pode trazer muitas vezes uma dificuldade que é nós não nos reconhecermos. A gente começa a desenvolver aquele comportamento de forma mais consciente, mais premeditada ou não, e chega a um certo ponto que a gente não percebe. A gente é arrogante, mas acredita que é extremamente humilde. Nós, né, somos ali autoritários, mas acreditamos que somos extremamente doces, afáveis e gentis. Esse é o risco. Então aquela máscara fica ali, a gente vai tentando sustentar porque a gente entende que é assim que o outro vai nos aceitar. Mais ou menos assim, né? Ah, não, então eu vou criar aqui um personagem pra mim, porque imagina se eu chego lá no semeador, do jeito que eu sou, né, com tudo que tem aqui dentro, imagina se eles vão me deixar dar palestra, imagina se vai me deixar dar paz.
Aí, percebendo ou sem perceber, a gente constrói essa máscara, esse personagem, essa persona. E o risco é a gente se identificar com essa personagem, com essa máscara e acreditar que a gente já alcançou algo que a gente ainda não alcançou. O que é, meus irmãos, diferente de quando a gente reconhece a arrogância e tenta mudar. Quando é que a persona, o personagem está em ação? Quando a gente acha que já é daquela forma. Quando é que a gente está fazendo o processo de mudança, a gente está ali, né, percebendo tudo isso. Quando nós já reconhecemos que nós somos arrogantes e sabendo da arrogância que existe em nós, então nós começamos a controlar o comportamento até que a gente verdadeiramente desenvolva então a humildade. Então é diferente, porque quando a gente está fazendo a mudança e a gente adota novos comportamentos, significa que a gente reconhece a arrogância. Quando a gente está usando uma persona, uma máscara, significa que a gente não tem conhecimento e muitas vezes a gente já acha que é humilde quando na verdade não é. E aí, né, esses dois aspectos, tanto o ego quanto a persona, é aquilo que a gente mostra para os outros. É aquilo que a gente apresenta, que a gente usa na relação com as outras pessoas, que é mais consciente. Essa linha azul tracejada aqui na tela, ela busca trazer isso, aquilo que a gente mostra, que é mais consciente. Mas nós temos também o que está abaixo dessa linha azul, a sombra e o self. E aqui, né, o que a gente vai observando? O que seria essa sombra? Essa sombra é tudo aquilo que no decorrer da nossa presente existência, nós fomos rejeitando em nós. Características, dificuldades, limitações que nós temos, mas que ficava muito difícil, muito doloroso de perceber, e nós fomos colocando numa gavetinha, sabe? Quando a gente vai lá, coloca numa gaveta, deixa bem guardado. O que pode então ser essa sombra? Coisas que nós temos, mas que a gente não admite e, como está abaixo dessa linha da consciência, a gente não mostra para ninguém. O que né, pode estar lá? Podem estar lá pensamentos, sentimentos, comportamentos ou impulsos que são muito dolorosos ou difíceis de tolerar. A gente não quer assumir em nós. Pode estar lá também frustrações, experiências dolorosas, vivências extremamente difíceis que nós guardamos lá. Pode estar lá também o ódio, né, a tendência, a vingança, a ganância, o ciúme. Tudo isso vai lá para essa gavetinha das sombras e a gente deixa lá guardado como se isso não estivesse em nós. Tá? E aí, o que vai acontecendo conosco? Tá ali, né? Essa sombra tá ali. O que a gente pode imaginar que acontece com essa sombra? Fica quietinha ali? Não necessariamente, mas a gente já volta, né, a falar um pouco mais sobre a sombra e vamos agora para o nosso lado luminoso, né, chamado de self. Quando Jung desenvolveu e ele estava ali, né, trabalhando, ele reconhecia a princípio esse self como um eu interior. Então ele entendia o ego como algo exterior, aquilo que a gente mostra para fora, e o eu ali, né, esse self ou esse, né, conceito de si mesmo, como algo que era mais interior, que era mais secreto. De uma outra forma ele entendia que essa seria a nossa parte que teria mais proximidade com Deus. Se a gente observar de uma outra forma, seria então o divino em nós, seria Deus em nós. Se nós formos usando o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, o que é Deus em nós? Somos nós, espíritos, centelhas divinas, criações, criaturas ali de Deus, destinados aí sim a toda a luminosidade que nós podemos alcançar. Então Jung chamava de self, mas nós podemos entender que é aqui o espírito imortal. E esse espírito imortal, né, esse self, o que vai acontecer? Até que a gente tenha alcançado todo o nosso desenvolvimento intelectual e moral, nós ainda vamos ter dificuldades, limitações e muitas vezes nas encarnações nós vamos o quê? Construir egos, uma personalidade que é muito diferente de quem nós verdadeiramente somos. Nós vamos construir personas para aparentar uma coisa que a gente ainda não é. E nós vamos ter também áreas de sombras, coisas que a gente não reconhece em nós. Mas a partir do momento que nós vamos nos desenvolvendo, o que fica? Apenas o self. Porque a gente não vai precisar parecer mais nada.
porque nós já seremos a imagem e semelhança de Deus. Mas até que a gente chegue nesse ponto das nossas encarnações, muitas vezes nós vamos construindo egos, personas para nos relacionar, nos apresentar ao outro, e aí muitas vezes não reconhecendo as sombras que nós trazemos. Então a nossa parte mais linda, o self, essa proximidade com Deus, a centelha divina, o espírito imortal que nós somos, mas que ainda não acessamos toda essa potencialidade. Eis a razão de criarmos, né, esses personagens, essas máscaras, eis a razão muitas vezes de deixar o ego falar mais alto. Quando a gente pensa em ego, a gente pode pensar muitas vezes a identidade da presente existência falando mais alto do que verdadeiramente quem nós somos em essência, o nosso espírito. Quando a gente faz as escolhas pela materialidade e se esquece de quem verdadeiramente nós somos. Por isso que muitas vezes a gente vai ler, o ego falou mais alto. Então, a identidade que a gente tem agora, né, desse ser transitório, da profissão, da posição que a gente ocupa, do conhecimento que a gente tem, falou mais alto do que quem nós verdadeiramente somos, o espírito imortal. Muito bem. E aí a gente vai agora olhar um pouquinho mais para a sombra, porque é aí que está a grande chave. É aí que está o nosso grande ponto de mudança, extremamente doloroso. Então, já entendemos que a sombra é aquilo que a gente deixa de lado, apartado de nós, certo? Então, aquilo que é doloroso, que a gente não quer reconhecer em nós, a gente vai ali, ó, e deixa na sombra, trancado, né, arquivado. Mas qual é o grande problema aqui? O grande problema, meus irmãos, é que o fato da gente separar o que a gente não gosta em nós, o que a gente não reconhece, não identifica no sentido de não querer ter ou ser ainda, não faz com que isso deixe de existir. Esse é o grande problema da sombra. A sombra é, então, como se, né, talvez todos nós já fizemos essa experiência aqui na piscina, né, enfim, pegar uma bola e segurar embaixo da água. Vocês já fizeram essa experiência? Criança adora fazer isso. Então a gente vai lá, pega a bola e segura embaixo da água, não segura? Enquanto a gente tem força para ficar ali segurando, enquanto a gente está atento, a bola fica embaixo da água. Altera condições de temperatura e pressão, né? Altera qualquer coisa, a gente cansa. O que acontece com a bola? Né? E se a gente estiver com o rosto, ainda vai nos atingir. Essa é a questão da sombra. A sombra, ela vem à tona. E quando é que a sombra emerge? Quando é que ela vem à tona? Quando ela se expressa? Em situações de tensão, de crise, seja uma crise, né, física, seja uma crise às vezes social, de algum relacionamento, alguma questão psicológica, então essa sombra virá com tudo, tá? Ou então nos relacionamentos difíceis, nos relacionamentos que para nós são desafiadores, que para nós são incômodos. E aí aqui, né, o que a gente vai perceber? Nós vamos recorrer agora a também um psiquiatra, também, né, um psicoterapeuta, só que agora francês, Lacan. O que Lacan ele vai nos dizer? Lacan ele vai nos dizer assim, que o nosso grande trabalho é aprender sobre nós através dos nossos relacionamentos. Aprender sobre nós através dos relacionamentos. E qual que é o grande ponto que Lacan vai dizer? Ele vai trazer assim, que nós temos o hábito daquilo que nós não reconhecemos em nós, que nós não identificamos em nós, temos o hábito de projetar no outro. Aquilo que é muito doloroso, aquilo que eu não quero ver sobre mim, que cada um de nós não quer ver, né, sobre si próprio, o que a gente faz? A gente vê no outro. Por quê? Porque aquilo está dentro de nós. A sombra está ali. Aquela característica, aquela dificuldade está ali conosco. E aí a gente fala, nossa, mas que coisa ruim, né? A projeção, projetar no outro aquilo que há em mim. Meus irmãos, depende de como a gente utilizar a projeção. Porque a projeção é um mecanismo muito bonito também para fazer subir aquilo que está abaixo da nossa consciência e que nós não estamos percebendo. Então, quando acontece a projeção, o que a gente pode fazer? A gente pode ter escolha. A gente pode fazer julgamento, crítica, então a gente começa a julgar, a criticar, né, aquilo que está no outro, ou nós podemos parar e pensar e, opa, por que isso me incomoda tanto? Por que isso me irrita tanto? Nós podemos então usar o relacionamento e aquilo que nos incomoda no outro para aprender sobre nós, para clarear as nossas sombras. Então esse fato de nós projetarmos aquilo que está em nós, mas que a gente não reconhece, não queria ter,
E ver isso no outro é extremamente positivo. É uma forma da gente clarear então essas sombras e começar esse trabalho. Aí depende, né, da escolha que nós vamos fazer. Mas quanto mais julgamento, quanto mais irritação, quanto mais crítica direcionada ao outro, mais a gente reforça a sombra. Porque menos a gente vê. Porque a gente projeta no outro para fugir daquilo que está em nós. Nós projetamos porque é doloroso, mas aquilo está, então nós acabamos vendo aquilo. E aí, se a gente pegar um exemplo, é muito comum a gente ver um grande mentiroso falar assim, nossa, mas eu não gosto de jeito nenhum de quem mente. Nossa, eu tenho uma antipatia de quem mente, sem perceber que ele é um grande mentiroso. Então, é natural a gente ver alguém maledicente falar assim, nossa, mas você já reparou como fulano fala dos outros? É um absurdo tanto que ele fala. Você já viu? Ah, eu acho que a fulana tem ciúme de você. A gente está falando da fulana, achando que a fulana tem ciúme, mas na verdade o ciúme está na nossa sombra, naquilo que a gente não consegue ver, naquilo que a gente não consegue reconhecer. Olha que interessante. E olha que bonito, por quê? Tanto Jung, né, ele vai trazer nessa sua abordagem, nos trazendo que na sombra existe também potencialidade. Existe ali potencialidade e possibilidade para que a gente faça ali, né, esse clareamento, essa identificação e a gente possa então trabalhar essa sombra, integrar, perceber que ainda faz parte de nós e aí sim começar a trabalhar. Porque, meus irmãos, qual é a chance de, se a gente não se percebe maledicente, ciumento, arrogante, enfim, a gente tentar mudar? Qual que é a chance? É muito pequena, porque se eu não sou, né, tanta coisa para fazer, vou trabalhar outro aspecto. Mas quando a gente percebe isso, facilita muito. E aí, enquanto nós, né, o Jung vai trazer isso pra gente, enquanto nós não reconhecermos e não nos tornarmos conscientes, quem vai direcionar aí a nossa encarnação será então aquilo que está inconsciente. Então nós continuaremos julgando, nós continuaremos criticando, nós continuaremos nos afastando das pessoas, porque a gente está vendo nela aquilo que a gente não consegue reconhecer em nós. E nós estaremos também perdendo uma excelente oportunidade de fazer a verdadeira transformação moral, de nos libertar dessas sombras. Esse é o grande problema da sombra. Negar aquilo que nós não queremos, aquilo que nós não aceitamos, aquilo que é doloroso em nós. Principalmente quando a gente está na casa espírita, né? Aí a gente fala, nossa, mas a doutrina ilumina, nossa, a doutrina é maravilhosa. E aí, às vezes, a gente assume essa persona, né, esse personagem do espírita, não porque eu frequento a casa espírita, porque eu vou toda segunda-feira, eu estou lá, porque eu tomo passe, e precisa ver, que maravilha. Como se isso, esse personagem, às vezes, que a gente cria, né, ele fosse nos isentar das sombras que nós carregamos. Mas quando a gente olha e resolve lançar luz, o que é que acontece? A gente efetivamente se torna, né, esse verdadeiro espírita, esse verdadeiro cristão. E aqui então, um exercício para a semana. Vamos fazer um exercício? Para a gente começar a olhar as nossas sombras, começar a trazer luz sobre as sombras. Vamos fazer uma lista, né? 10 não, né, gente? 10 muito, mas só das 5 pessoas que mais nos irritam, que mais nos incomodam, ou que a gente percebe que a gente critica ou julga muito. 5 tá pouco? Tá bom, vamos em 10 então. Né? Já faz a lista mentalmente de quem são essas pessoas. Quem são as 10 no trabalho, em casa, aqui na casa espírita, na família? Quem são as 10 pessoas que nos irritam? Ou que a gente, às vezes, né, a gente tem a persona da calma, a gente, né, cria a máscara da calma. Então, a gente não transparece nada, a pessoa está irritando e a gente está ali com a persona da calma. Mas que por dentro a gente está, né, tá mordido, né? Na primeira oportunidade, a gente sai julgando, criticando, falando, talvez, né? Não aqui na casa espírita, né, porque somos espíritas, né? Somos calmos, enfim. Mas que a gente fala lá fora, né? Ou
que a gente pensa, porque às vezes a gente já está tentando corrigir, né? Mas o pensamento vem, o julgamento vem por meio do pensamento. A gente não exterioriza, mas o julgamento está ali, consequentemente a sombra está ali. Primeiro exercício. Segundo exercício. Quais são as situações que mais nos desestabilizam? Qual que é a situação que para você é difícil, né? Que você não consegue tolerar, que te gera uma extrema irritação ou te gera uma paralisia, você congela, não sabe o que fazer. Quais são as situações? E quando refletir sobre essas situações, o que é essa situação, o que você sente diz sobre você, não sobre o outro. Então, as situações que me incomodam, que me irritam, me paralisam são. E o que elas estão dizendo sobre mim? Às vezes a situação que me irrita, que incomoda, é quando alguém está sendo lento, não está sendo tão rápido. O que isso diz sobre mim? Que eu sou arrogante, que eu sou orgulhosa, que eu acho que o meu jeito de fazer é melhor, que eu acho que o meu ritmo é melhor, que o problema está no outro. É mais ou menos esse paralelo, é mais ou menos esse exercício. E quando alguém erra, né, que às vezes a gente tem uma dificuldade de lidar com o erro do outro, né? Tá, o que isso diz sobre nós? Que eu sou intolerante, que eu não tenho empatia, que eu sou orgulhosa, arrogante também. E por aí vai. Então esse é o exercício. Agora nós vamos nos inspirar também em Santo Agostinho, mas não naquela clássica parte, né, conhecida e tão citada em todas, né, as palestras, mas vamos falar do Livro dos Espíritos, questão 919, a linha A, numa parte que está lá mais ao finalzinho, nos últimos parágrafos da resposta de Santo Agostinho, que ele diz assim, que para a gente ter uma clareza e uma avaliação sobre nós devemos então pegar aquilo que nós fazemos, o nosso comportamento, e colocar como se fosse o outro. Se o outro tivesse feito, ou se o outro fizesse aquilo que nós fizemos ou temos a tendência de fazer, como é que nós avaliaríamos? Porque às vezes as sombras, essa dificuldade ou persona que a gente cria, dificulta a gente perceber. A gente usa desculpa. Não, mas não que eu seja intolerante de forma alguma. É que aquela situação estava insustentável. E aí, se a gente coloca, né, uma outra pessoa tendo o mesmo comportamento que nós tivemos, fica mais fácil para a gente observar. E quarto exercício da semana, né? Além desses outros 3 anteriores, também vem aí, né, da 919, a linha A, Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Não vamos desconsiderar o que as pessoas que não gostam de nós, Santo Agostinho usa o termo inimigos, né? Que a gente vai dar uma suavizada. As pessoas que não gostam de nós falam sobre nós. Por quê, meus irmãos? Nós temos dificuldade em reconhecer a nossa sombra, mas a nossa sombra aparece. Quando nós somos contrariados, quando acontece essa situação que nos paralisa, né, que nos irrita, a bola sobe, a sombra sobe e a gente não percebe, mas o outro vê, o outro percebe, principalmente, né, aqueles que não têm uma afinidade ou uma afeição para conosco. Então é importante que a gente olhe também para as críticas que a gente recebe. Isso vai nos auxiliar bastante. E, né, essa orientação de olhar para as críticas que a gente recebe, ela vem da Brené Brown. Ela é uma pesquisadora, uma professora, pesquisadora norte-americana, escritora, palestrante, que ela trabalha muito, né, temas como vergonha, vulnerabilidade e liderança. Então ela tem um livro que foi lançado em 2016 que trabalha muito esse aspecto, né, a coragem de ser imperfeito. Depois ela lançou um outro, a coragem de liderar, enfim, né, buscando esse aspecto para as pessoas que ocupam posições de liderança. E o que ela vai nos trazer? Ela traz ali o exemplo dela. Ela fala que ela não gosta de receber feedback. Ela não gosta quando alguém vem falar algo para ela. Por quê? Porque é alguém querendo mostrar a sombra. E ela não quer, ela não gosta. Mas ela sabe que isso é importante. Então, o que ela resolveu fazer até que ela consiga lidar com mais tranquilidade? Ela começa a fazer um mantra internamente. Ela criou um mantra. Então, quando alguém fala que precisa conversar com ela, que precisa falar sobre algo, né, ali que não está indo bem,
ela já começa, eu posso ouvir, eu posso aprender com essa outra pessoa, o que essa outra pessoa tem para me dizer é importante para mim, eu posso melhorar. Então ela começa a trabalhar o quê? Justamente para ter abertura, para ter receptividade e clarear ali uma sombra que ela não está percebendo, mas que o outro está. E é dela essa frase, né? E é uma frase bem inspiradora para nós, que nos diz assim: somente quando temos coragem suficiente para explorar a nossa escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, né? E aqui é uma mensagem muito linda, é um trecho de uma das mensagens psicografadas pelo Chico Xavier, que vai nos trazer esse ponto. Linda, para que a gente olhe para nós, não nessa perspectiva, às vezes, depreciativa, pejorativa, de ai, tem sombra, tem sombra. Tem, todos nós temos partes reconhecidas de nós, vícios, defeitos, né? Coisa feia que às vezes a gente tem, né? Nesse julgamento, coisa feia que a gente tem dentro de nós e que a gente não reconhece porque é doloroso. Mas se a gente parte desse princípio de que nós somos filhos da luz, filhos de Deus, que a nossa descendência é essa descendência divina, o que acontece? Fica mais fácil olhar e perceber que esse é um estado transitório que nós podemos iluminar. E aí nessa mensagem, né, psicografada pelo Chico, o trecho diz assim: nenhum espírito da comunidade terrestre possui tanta luz que não admita em si certa nesga de sombra. Nem existe criatura com tanta sombra que não guarde consigo certa faixa de luz. Então, meus irmãos, nós não precisamos temer. Nós podemos fazer esses 4 exercícios nessa semana, talvez nos próximos dias, tranquilamente. Por quê? Qualquer sombra que a gente encontre, nós somos, na verdade, né? Essa centelha divina. Nós temos essa capacidade de iluminar. E a proposta é essa. Não olhar e martirizar e vitimizar. Ah, mas eu encontrei o orgulho, né? Ah, mas eu encontrei aqui o ciúme, a inveja, a vaidade, enfim, né? Não. É que bom que eu olhei. Que bom que eu percebi, porque agora, verdadeiramente, eu posso trabalhar. Sem precisar criar um personagem, sem precisar criar uma máscara, sem precisar usar de uma persona. Porque o nosso objetivo é que no decorrer das nossas encarnações, o que vai acontecendo? O nosso ego, aquela parte que a gente apresenta para o outro, reflita, esteja extremamente próxima do nosso self ou do espírito imortal que está ali em evolução, que está ali evoluindo, despertando as suas potencialidades. Então, self, persona, o self não, né? O self continua, somos nós. Mas a persona, o ego e as sombras é tudo passageiro. Mas para poder fazer passar, a gente precisa olhar sem medo. Porque mesmo que a gente encontre muita sombra, haverá luz, muita luz. E isso é extremamente consolador, muito consolador. E pode nos ajudar bastante. E aí quando a gente olha, né? Por que a gente precisa olhar? Para a gente ser um dia como Jesus, né? Jesus via coisa feia nos outros? Como é que ele agiu com a mulher adúltera? Nossa, Pedro, Tiago, Mateus, olha que coisa horrorosa. Não, nada disso. Como é que ele agiu com Zaqueu? Que a gente poderia representar aqui o corrupto. Ele foi lá, né? Ele esteve com ele, ele viu o belo que havia ali. Mas por que Jesus não via, né? Ele percebia assim as limitações de cada um de nós, né? Mas por que ele não fixava nisso e não sentia vontade de julgar, de criticar, mas ao contrário, apoiar? Porque isso já não mais existia nele. Não mais existia em Jesus. Nenhuma inferioridade, nenhuma sombra. Por isso ele não sentia necessidade de comentar, criticar, julgar. Mas toda a luz que ele já havia feito nascer em si e alimentava continuamente, dava o desejo de apoiar, de ajudar, de esclarecer. E aí a gente vai falar, não, mas Jesus ele foi bem firme com quem? Com os chamados hipócritas, né? Com os fariseus ali, com os escribas. Por quê? Porque os escribas e fariseus usavam de uma persona. A persona do homem que conhece das leis, do religioso,
mas que estava muito distante daquilo que pregava. Então ali ele foi duro, trazendo para nós o quê? Essa mensagem de que a gente seja verdadeiramente quem nós somos destinados a ser, abrindo mão desses artifícios que são utilizados por nós, por orgulho, por vaidade. E aqui uma outra forma de nós percebermos que há luz nas sombras é quando nós olhamos para situações difíceis que nós enfrentamos. Essa é uma foto muito bonita do telescópio Hubble, em que ele pega ali, né, uma galáxia próxima a nós, uma nuvem de sombras, mas feixes de luz perpassando essas sombras, né? Então, quando ele capta essa imagem, o que a gente pode observar? A luz nas sombras, né, em todo o universo, mas também no nosso universo particular. Talvez alguns de nós aqui estejam enfrentando situações difíceis, muito difíceis, que só cada um vai saber dentro do seu coração. Talvez seja doença, talvez seja uma dificuldade familiar, talvez seja uma incompreensão, talvez seja um desejo de se relacionar de uma forma mais verdadeira, transparente com alguém e não consegue porque não há abertura nem sinceridade do outro para isso, né? Talvez seja ingratidão, enfim, coisas muito dolorosas que cada um de nós sabe aí, né, onde é que dói, onde é que aperta. Mas o que nós devemos observar? A luz mesmo nessas sombras que nós estamos vivenciando, nessas dores que nós estamos atravessando. E se a gente quiser, né, trazer um pouco mais de alento para o nosso coração, entendendo onde é que está a luz na sombra que por hora a gente vivencia, uma situação difícil nessa existência, vamos recorrer ao livro Céu e Inferno, o último capítulo que trata das expiações terrestres. Ali nós vamos ver relatos de casos de espíritos que, quando encarnados, estavam em situações difíceis, de doença, da miséria, que a gente olha e fala, nossa, mas quanta sombra! É uma existência de sombras, meu Deus, essa pessoa, né, estava sozinha, desamparada, e aí a gente vai perceber que ao desencarnar, sendo evocados, esses espíritos trazem o seu relato, e o seu relato é de que naquele momento em que todo mundo achava que era sombra, na verdade se fazia luz dentro deles, porque era a bendita oportunidade de extirpar sombras internas, se libertando de erros, se libertando de experiências dolorosas do passado ou passando ali por provas, demonstrando as virtudes que já haviam consolidado em si, que já faziam parte do seu ser imortal. Então, meus irmãos, qualquer que seja a situação que cada um de nós esteja vivenciando, que traga dor ao coração, que turve a nossa visão, que a gente pense, né, que está tudo muito nebuloso, busquemos a luz. A luz nessa situação, não a luz que vai satisfazer o ego, essa identidade passageira que nós estamos aqui, mas a luz que vai iluminar verdadeiramente o nosso self, o nosso espírito, que vai nos ajudar a libertar de sombras. Vamos olhar com carinho, né? E aí, o que a gente mais quer nesse momento? Nós queremos então acessar esse self, acessar esse divino que há em nós. Nós queremos verdadeiramente nos conectar com Deus, nosso Pai. É isso que nós desejamos. A luz que espanta as sombras, ela vem justamente para que a gente se reconheça como filhos de Deus e que a gente se comporte assim. E para que a gente faça, então, esse despertar, tudo começa pelo desejo de reconhecer as nossas sombras. De fazer o exercício mesmo, né, nas suas 4 ali, alternativas, nas suas 4 opções, na verdade, fazer os 4 exercícios e começar a perceber e assumir um compromisso consigo de olhar nos próximos dias. Então, o que são as pessoas, né, que nós mais criticamos? Quem são as pessoas que às vezes a gente não critica abertamente, mas que a gente fica vigiando o comportamento, que a gente fica olhando, às vezes stalkeando nas redes sociais, monitorando, né? Quais são as situações difíceis para nós, como é que a gente, né, tem lidado com tudo isso. E que a gente assuma esse compromisso de começar a se observar e perceber. E aí, observando e percebendo, talvez a gente tenha que fazer como o cego, né, que Marcos cita no 10º capítulo do seu Evangelho, em que ele chega a Jesus, né, Jesus consegue perceber ele ali, e aí Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele pede, então, que ele possa ver. E aqui, talvez, nas nossas preces, nas nossas orações, ao nosso Espírito Protetor, ao nosso anjo da guarda, Jesus, que a gente possa fazer esse mesmo pedido.
amado Mestre, que eu possa ver a minha sombra, ver aquilo que hoje me impede de chegar onde estás, ver aquilo que turva e que impede que eu seja toda a luz que eu sou, né, que eu sou destinado a ser. Talvez a gente precise começar por aqui, para reduzir o nosso medo e para efetivamente conseguir perceber as nossas sombras, porque nós temos feito muito trabalho no decorrer desses anos todos para ocultar. E a gente vai precisar de ajuda, então que a gente possa recorrer e pedir essa ajuda. E o caminho, meus irmãos, nós vamos encontrar numa carta de Paulo aos Efésios, em que ele nos convida a andar então como filhos da luz, porque é isso que nós somos. Filhos da luz é reconhecido como um hebraísmo, né? Digamos que ali uma forma coloquial de dizer, né? Então, indica a descendência, indica de onde a gente vem. Então, quando fala filhos de Deus, viemos de Deus. Da mesma forma, quando, né, há esse hebraísmo, filhos da luz, e Paulo nos convida a andai como filhos da luz, ele está nos convidando a andarmos como nós verdadeiramente somos, de acordo com a nossa origem. E a nossa origem é divina. Que a gente possa, então, andar como filhos de Deus e iluminar, mas por meio da bondade, da justiça e da verdade. Que possamos, a partir de agora, olhar os sorrisos que nós estamos dando. Sejamos verdadeiros. Que a gente só fale da pessoa nas costas aquilo que a gente falaria na frente. Que a gente assuma o compromisso verdadeiro de não falar da pessoa, mas de falar com a pessoa. Que a gente seja justo. Que a gente trate da mesma forma as pessoas que nós já amamos daquelas que nós não amamos ainda. E que a gente caminhe a partir da bondade, fazendo ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Aplicando toda a misericórdia, aplicando toda a bondade, aplicando todo o amor. E se em qualquer um desses momentos nós tivermos dificuldade, a rogativa, a prece, a oração, e o divino virá em nosso socorro, o divino virá em nossa assistência. Mas antes é necessário assumirmos esses compromissos de olhar para as sombras e começar a andar como filho da luz. Um filho da luz, ele não desanima, ele não desalenta, ele não compete, ele anima, ele consola, ele leva ao esclarecimento, ele ajuda, ele não faz distinção. Que possamos então ser esses filhos da luz, e como Mateus, né, traz ali aquele chamado de Jesus no 5º capítulo, versículo 16, que brilhe a nossa luz diante dos homens e estes então glorifiquem ao Pai. Porque, meus irmãos, quando brilha a nossa luz, o que está brilhando é a luz divina. Quando brilha a nossa luz é Deus em nós. E que a gente possa então a cada dia acordar com esse lindo compromisso, não só de examinar sombras, mas de perceber como hoje eu posso ser instrumento de Deus. Como hoje eu posso andar como filho da luz. Como hoje eu posso me comprometer com a verdade, com a justiça, com a bondade. E que Jesus abençoe a todos nós. Quanta reflexão, hein, meus irmãos? Quanta lição de casa para essa semana, né, Joelma? Que maravilha, hein? Temos muita atividade essa semana. Muito obrigado, Joelma. Que Jesus te abençoe e que busquemos essa luz. Meus irmãos, vamos aos recados da semana, algumas informações. Na semana passada, nós fomos surpreendidos por uma disponibilidade do nosso som aqui, né? Quem estava presente se lembra. Nós tivemos, inclusive, que fazer a palestra sem a sonorização. Chamamos o técnico e, infelizmente, o nosso equipamento queimou, a nossa mesa de som. Então, foi levado para reparo. E tudo isso causado por uma questão de um curto que estava acontecendo na entrada da nossa energia ali no padrão. Então, a CEMIG veio, resolveu a causa, né? Só que devido a essa instabilidade de corrente que estava aqui dentro do centro, uma das questões danificadas foi a nossa mesa de som. Então, está no reparo. Algumas questões também que a gente tem que resolver internamente aqui, de interruptores, tomadas, também ficaram danificadas. Então, chamaremos um eletricista para corrigir essas questões também. Uma outra situação que está acontecendo, nós estamos pintando
o nosso salão aqui de reuniões, a nossa sala de passe também está pintando. Então a gente pede aí desculpa, né, pelos transtornos. Possivelmente alguns dias já está tudo já resolvido e tudo nos seus devidos lugares. Como a gente tem todo cuidado com a nossa casa, né, em manutenções e tudo mais, essa é a mesma preocupação que a gente tem com a nossa casa espírita. Então mantemos todas as nossas instalações bem cuidadas, né, e na manutenção em dia. Então, meus irmãos, vamos aos recados agora, né? No próximo sábado nós temos a nossa pizza do bem. Estão com saudades da nossa pizza? Então, no próximo sábado, os trabalhadores presentes, nós deixamos aqui o nosso pedido para que todos estejam aqui conosco a partir das 8 da manhã para iniciarmos as nossas atividades do ano. Aqueles que tiverem interesse, tiverem disponibilidade, queiram participar do trabalho também, fica aqui o nosso convite. Então basta trazer o avental, basta trazer a boa vontade, o amor no coração, e que tudo a gente se responsabiliza com vocês em alocar nas frentes de trabalho que a gente tem, nesse trabalho tão lindo que é a nossa pizza do bem. Então a partir das 8 reuniremos aqui na nossa casa. Por volta de 9 horas a gente já começa as atividades. Então a gente reúne a partir das 8 e às 9 a gente dá início. Na segunda-feira nós estaremos entregando as pizzas confeccionadas no sábado, e hoje o Juliano e a Francisca estarão na saída do salão anotando os pedidos para aqueles que já querem deixar registrados os seus pedidos. Teremos também as pizzas avulsas para quem não deixar o pedido registrado, para nós disponibilizarmos também na segunda para vocês. Um detalhe interessante é que no mês de janeiro nós ainda manteremos o valor de R$40, mas no mês de março nós passaremos para R$45, porque nós tivemos um reajuste considerável nas massas. Tivemos aí uma queda no preço da mussarela, porém as massas subiram consideravelmente. Então a gente vai ter que balancear aí esse custo, né, para a gente conseguir aí com esses R$5, né, subsidiar esse reajuste da massa. Então a nossa próxima pizza será em março, possivelmente já com preço novo, né, Fabiana? Outro recado importante é que na próxima quinta-feira, 19 de janeiro, nós retomaremos os estudos na nossa casa. Então fica aqui o nosso convite também. A partir das 17 horas, nós estaremos aqui reunidos. Às 17 horas com o estudo do livro O Céu e o Inferno. Às 18 horas, um curso aprofundado da doutrina espírita. E às 19 horas, o estudo do livro dos médiuns. Então fica aqui também o nosso recado, a nossa convocação especial aos médiuns da casa que participam das reuniões mediúnicas para participarem do curso do livro dos médiuns. Então fica o nosso convite, não precisa fazer matrícula, basta vocês virem no horário que tem à disposição, às 17, às 18 ou às 19, e participar conosco dos estudos. O último recado é que no dia 4 de fevereiro nós teremos também um curso compacto do passe. Então os passistas, né, que já tinham a formação anterior e que não participaram do curso em 2022, terão a oportunidade de fazer esse curso no sábado, 4 de fevereiro, às 8h30. Então será uma manhã toda de curso, né, justamente para os passistas que já tinham a formação. Então é meio que uma educação continuada aí, não é um curso de formação, tá, pessoal? Então é um intensivo, é um curso compacto. Então fica o nosso convite, a nossa convocação também aos passistas para participarem conosco. Então esse é o recado, os recados da semana. Nós agradecemos por essa oportunidade, agradecemos a espiritualidade superior, a direção espiritual da nossa reunião, e nós convidamos os médiuns passistas para se posicionarem à lateral do nosso salão, para que tenhamos aí o passe coletivo, a nossa prece final e a fluidificação das águas.
Desejamos a todos uma excelente semana. Fiquem todos com Deus, um excelente retorno aos seus lares. Convido a Fabiana para a nossa prece final. Que Jesus os abençoe. Amado Mestre Jesus, que neste momento de finalização dos trabalhos desta noite, momento de tratamento espiritual já iniciado, com os ensinamentos que aqui foram proferidos, que nós possamos nos colocar nesta posição de gratidão, de respeito, de elevação, para sentirmos as vibrações que nos envolvem, tranquilizando a mente e o coração, sentindo todo o nosso ser vibrar em conexão com o alto, agradecendo aos benfeitores espirituais que nos tratam, que nos amam, que zelam por nós. E nesse instante de paz, da magnetização das águas, com a oração que nos ensinastes, que possamos receber tanto amor, curando as nossas doenças físicas, emocionais e buscando a cura do espírito. Durante a oração, que possamos perceber quanta luz nos rodeia, nos conectar com esta luz imperecível e perceber nela o Senhor, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que esta luz nos acompanhe em teu nome, Senhor. Que o Pai nos abençoe. Vamos todos em paz.